Pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer essa aula como uma complementação de teoria atômica, né? Um assunto que a gente começou e eu resolvi terminar logo. Tá faltando um pequeno tópico para a gente comentar, então eu resolvi terminar logo essa aula de teoria atômica para que a gente pudesse colocar alguns exemplos, alguns exercícios e a partir deles que vocês pudessem ter um pouco de prática, tá certo? E aí a gente parou a última aula falando um pouquinho sobre números quânticos. Como eu falei muito rápido, já foi no finalzinho da aula, então eu resolvi voltar, né, para a gente comentar um pouco sobre números quânticos e tomar este como ponto de partida para essa aula de hoje, tá? Então eu havia comentado com vocês que a maior parte dos números quânticos eles são obtidos a partir da resolução da equação do Schrödinger. Basicamente, 3 dos 4 números quânticos são obtidos a partir da resolução da equação de Schrödinger, tá? O número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético. Cada número quântico traz uma informação diferente a respeito do elétron, tá bom? Então, o número quântico principal, o N, ele indica o nível de energia que o elétron ocupa, o estado energético ocupado pelo elétron. Então eu faço a analogia do número quântico principal como sendo um andar. Imagina um edifício residencial e esse edifício ele é dividido em vários andares. Então cada andar corresponderia a um número quântico principal. O cara que está no primeiro andar, ele está no estado energético equivalente ao primeiro nível. O cara que está no segundo andar, ele encontra-se no estado energético equivalente ao segundo nível. O cara que está no quinto andar, ele se encontra no estado energético equivalente ao quinto nível e assim sucessivamente, tá bom? Então, o número quântico principal, ele associa-se ao estado energético do elétron, a camada eletrônica que o elétron ocuparia se elas fossem circulares, né? Então, esse é o número quântico principal, está associado ao nível de energia, tá bom? Mas, se eu pego a minha analogia com os andares, tenho lá um prédio residencial, esse prédio ele é dividido em vários andares, e aí eu tenho um amigo que diz que mora nesse prédio no quinto andar. E aí eu vou lá no elevador, aperto o quinto andar, ele vai me deixar no quinto andar. Mas quando eu chego no quinto andar, eu reparo que existem 4 apartamentos neste pavimento. 501, 502, 503, 504. O cara me disse que morava no quinto andar, mas não me disse em qual apartamento ele morava. Ou seja, saber somente o andar em que ele se encontra, talvez não seja suficiente para determiná-lo, para caracterizá-lo, tá certo? E em virtude disso, temos então um segundo número quântico, que é o número quântico secundário. Esse número quântico secundário, ele está associado ao subnível de energia. É como se eu, na minha analogia, dissesse o seguinte, ó, o número quântico principal me diz o andar. O número quântico secundário me diz em que apartamento o cara está. Porque eu posso saber o nível, o andar, mas posso exatamente não saber em que subnível, em que apartamento o camarada se encontra. Então, o número quântico principal, o N, ele sempre associa-se ao nível. O número quântico secundário, o subnível, tá? o L, perdão, ele está associado ao subnível. E cada subnível tem um valor de número quântico secundário tabelado. O subnível S tem um valor de número quântico secundário igual a 0. O subnível P tem um valor de número quântico secundário igual a 1. O subnível D tem um valor de número quântico secundário igual a 2. E o subnível F tem um valor de número quântico secundário igual a 3. Então, por exemplo, se eu tenho lá um elétron, deixa eu ver se eu consigo pegar uma tela em branco aqui. Pronto, aqui já dá. Se eu tenho um elétron que se encontra lá no subnível 2P, não importa se é 2P1, 2P2, ele está no subnível 2P. Isso significa dizer que o valor de N dele é 2, porque
porque ele está na segunda camada. O nível indica, o número quântico principal indica a camada, o nível de energia ocupado pelo elétron. Então esse elétron teria número quântico principal igual a 2, segundo nível. E o secundário dele seria 1, porque o subnível P, a gente acabou de ver, o subnível P ele tem um secundário igual a 1, tá? Tá aqui, ó. Subnível P, secundário igual a 1, certo? Agora, se esse elétron tivesse no 4F, aí nesse caso, ó, ele teria um número quântico principal igual a 4, quarta camada, né? E teria um número quântico secundário igual a 3. Subnível F tem um secundário igual a 3. Então, cada subnível daquela distribuição eletrônica de Pauling, que a gente comentou na aula passada, ele vai ter, respectivamente, o número quântico principal e o número quântico secundário. Tá bom? Lembrando que o número quântico principal indica o nível e o número quântico secundário indica o subnível. Na minha analogia do apartamento, o número quântico principal indica o andar e o número quântico secundário indica em que apartamento o indivíduo se encontra, tá? Então eu sei qual é o andar, eu sei qual é o apartamento, eu entro no apartamento. Só que eu percebo que o apartamento ele apresenta vários cômodos: sala, cozinha, quartos, banheiro, área de serviço. Existem vários cômodos, varanda. O cara pode estar em qualquer um desses cômodos. Ou seja, dentro do apartamento existem várias possibilidades de eu conseguir encontrar esse cara. Então, dentro do subnível também haverão várias possibilidades de encontrar o elétron. E essas possibilidades são traduzidas pelo terceiro número quântico, que é o chamado número quântico magnético. Esse cara está associado ao orbital, as regiões de probabilidade de encontrar o elétron no átomo. Cada subnível tem um determinado número de orbitais, que é calculado por essa fórmula aí, ó, 2L mais 1. Esse L é nada mais, nada menos que o número quântico secundário, que a gente acabou de ver no slide anterior. Esse número quântico aqui, ó. O do S é 0, o do P é 1, o do D é 2 e o do F é 3. Então, 2L mais 1, essa formulazinha aqui, ó, é uma expressão que permite calcular quantos orbitais cada subnível possui, tá? O detalhe é que esses orbitais estarão sempre em número ímpar. Então, subnível S é 1, aí a gente representa por caixinha, tá, gente? Acho que vocês lembram disso do primeiro ano, tá? A gente representa lá os orbitais por caixas. Isso não quer dizer que o orbital tenha o formato de caixa, mas isso é apenas uma representação para facilitar, né, a forma de você demonstrar os orbitais. Então eu coloco uma caixinha só para o S, uma caixinha porque se você colocar aqui, ó, 2L mais 1, o valor do L para o S é 0. Então ficaria 2 vezes 0, que dá 0, com mais 1 dá 1, um orbital. Aí o próximo subnível, que seria o P, o valor do L para o P é 2. Então, perdão, o valor do L para o P é 1, perdão, tá? O valor do L para o P é 1. Então ficaria 2 vezes 1, que dá 2, com mais 1, 3. Então 3 caixinhas, 3 orbitais. A mesma coisa a gente faz para o D e para o L, tá? Aí você vai achar 5 e 7 respectivamente. Então, se você achar quantos orbitais tem no subnível S, é só ir somando de 2 em 2. Tá? 2 do S, com mais 2, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7. Fica mais fácil de você lembrar, tá bom? Então, aí eu tenho os orbitais desenhados aí e representados na forma de caixinha para o subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Lembrando que o formato de caixinha é só uma simplificação. O formato real do orbital não é caixinha, porque o orbital, a gente viu na aula passada, é uma função matemática. Então, essas funções têm gráficos. E são esses gráficos que me dão a forma do orbital, tá? É um negócio mais ou menos assim, ó. O
que está de vermelho lá em cima seria a forma real do orbital S. O que está de amarelo, a forma real do orbital P, formato de halter, aqueles halter de academia, sabe? O orbital D, esse azul, são formas estranhas, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. É difícil até de desenhar esse danado. E o orbital F, mais confuso ainda. Então, entre desenhar um formato desse aqui, estranho, e um quadradinho, é mais fácil desenhar um quadradinho, tá? Então, é por isso que a gente representa os orbitais por quadrado, tá bom? Uma outra coisa importante... Opa, deixa eu... Pronto. Uma outra coisa importante é que em cada orbital, ó, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Muita gente acaba se atrapalhando e confundindo o subnível com o orbital, tá bom? Um subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. O subnível P. O orbital P, ele comporta no máximo 2. Cada caixinha dessa representa um orbital. E cada caixinha dessa comporta no máximo 2 elétrons. Então ficaria 2, 4, 6 elétrons, que daria o total de elétrons do subnível P. Então, se eu falo em subnível P, o máximo é 6. Se eu falo em orbital P, o máximo é 2. Se eu falo em subnível F, o máximo é 14. Se eu falo em orbital F, o máximo é 2. Independente de qual seja o orbital, o máximo de elétrons que eu posso colocar em cada orbital sempre será igual a 2. Sempre, tá, gente? Sem exceção, tá? Bem, aqui está como você vai distribuir os magnéticos, os números quânticos magnéticos. Como estão todos em número ímpar, ó, sempre tem um orbital do meio. Essa linha que eu estou traçando aqui, ó, ela está riscando os orbitais do meio. E esses orbitais do meio, você sempre atribui um valor de magnético igual a 0. O do meio sempre é 0. Na escala real, valores à direita positivo, valores à esquerda negativo. Então, olha como é que você faz. Ó. O do meio sempre é 0. Deixa eu tirar isso daqui. O do meio sempre é 0. Como o S só tem um do meio, então é 0 e ponto. Subnível S só pode ter magnético igual a 0. Porque não tem nada à direita nem nada à esquerda. Agora, olha o subnível P. Ó. Ele tem um orbital à direita e um orbital à esquerda. Então, o que está à direita eu coloco mais 1. O que está à esquerda eu coloco menos 1. Lá no subnível D, ó, ele tem 2 orbitais à direita e 2 orbitais à esquerda. Então, ó, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. O subnível D, por último, F, por último, tem 3 orbitais à direita e 3 orbitais à esquerda. O do meio é 0. Então, vai ficar mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Perfeito? Uma coisa importante, ó, o número quântico principal, ele sempre tem que ser maior que o secundário. Anotem isso, que isso é importante, tá, gente? O número quântico principal sempre tem que ser maior que o secundário. E o número quântico secundário sempre tem que ser maior ou igual ao módulo do magnético. Quando eu falo módulo, é porque o magnético ele pode ter valor positivo ou negativo. O módulo é sempre o valor positivo de um número, tá? Então, por exemplo, ó, uma configuração dessa é impossível. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. N igual a 2, L igual a 2, M, que é o magnético, igual a 0. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque nunca o número quântico principal e o número quântico secundário podem ser iguais. O número quântico principal e o secundário, eles sempre terão que ser diferentes, com o principal maior que o secundário sempre, tá? Então vamos lá, vejamos. Digamos que eu tenha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui um, pronto, aqui. Digamos que eu pegue essa distribuição aqui, ó. Vamos lá, 3D2. 3D. Daqui a pouco a gente fala de distribuição em orbital.
Então, o subnível D, ele tem 5 orbitais, né? São 5 caixinhas. Tá aqui, ó, 5 caixinhas. Aí vamos imaginar... Opa! Vamos imaginar que eu tenha um elétron aqui, ó. Um elétron esteja aqui. Então, nesse caso, ó, o número quântico principal vai ser 3, porque ele está na terceira camada. Isso é um N, tá, gente? Deixa eu ajeitar esse N aqui em cima que ficou estranho. Minha letra já não é muito boa de se entender. E desenhando aqui na tela que fica complicado. O número quântico principal é igual a 3, terceira camada, tá? O número quântico secundário seria igual a 2, subnível D, de secundário igual a 2. E olha o magnético, ó. A gente acabou de ver. O do meio é 0, só que o meu elétron hipotético, ele não está no meio, ele está um orbital à esquerda, que seria esse aqui, ó, -1. Então, o magnético dele seria igual a -1. Veja que é super válido, né? Principal maior que secundário, e secundário maior ou igual ao módulo do magnético, tá? Então, repetindo, o principal é 3, porque esse elétron está na terceira camada. O secundário é 2, porque esse elétron está no subnível D. E o magnético é -1, porque o elétron está imediatamente à esquerda do orbital 0, o orbital do meio, tá bom? Por último, o quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Esse número quântico ele está associado a um movimento de rotação do elétron, por isso spin. Spin vem do inglês de giro, tá? O que acontece? O elétron é uma partícula de carga negativa. E eu consigo colocar 2 elétrons em um mesmo orbital. A gente acabou de ver, né? Em cada orbital, em cada caixinha, eu posso colocar 2 elétrons no máximo, tá? E os elétrons se repelem. Então é estranho pensar em 2 elétrons dentro de um mesmo orbital sem levar em conta a repulsão eletrônica, tá? Isso é possível, tá? É possível porque os elétrons eles ficam rotacionando, eles ficam girando. E é daí que vem o termo spin. E esse giro do elétron cria o que nós chamamos de campo magnético. O campo magnético, né, a força magnética, ela tem uma natureza não igual, mas que lembra um pouco a força elétrica. Por quê? Porque os campos magnéticos eles podem ser iguais ou diferentes. É o chamado polo norte e polo sul, né? Campo norte e campo sul. Campos iguais são repulsivos, campos opostos são atrativos. Por isso que eu falei que lembra muito a força elétrica, né? Porque no caso da força elétrica, cargas iguais se repelem, assim como campos iguais se repelem, e cargas opostas se atraem, assim como campos opostos se atraem. Então o que acontece? O elétron gira. Quando esse elétron gira, ele cria um campo magnético que pode ser norte ou sul. Para que eu possa colocar 2 elétrons no mesmo orbital, eu sou obrigado a considerar que esses 2 elétrons girem em sentidos opostos. Um no sentido horário e o outro no anti-horário. Por quê? Porque quando eles giram em sentidos contrários, eles geram campos magnéticos opostos, que são atrativos. E é isso que mantém os elétrons juntos dentro de um mesmo orbital. Então, imaginar 2 elétrons juntos no mesmo orbital, inicialmente pode parecer estranho, porque a gente sabe que elétrons se repelem. Porém, se eu levo em conta a rotação do elétron, o spin do elétron, que é uma propriedade magnética, é possível colocar 2 elétrons no mesmo orbital se eu considerar que esses 2 elétrons giram em sentidos opostos, ou seja, que apresentam spins opostos, tá? O valor do spin do elétron é fixo, ele é igual a meio, que pode ser positivo ou negativo. Esse mais e esse menos não tem a ver com a carga do elétron. Esse mais e esse menos tem a ver com o sentido de rotação do elétron, tá bom? Quando eu digo que elétrons têm spin mais meio e menos meio, eu quero dizer que são elétrons que giram, que têm spins em sentidos opostos, para justamente poderem criar campos magnéticos opostos, que são atrativos, tá bom? Então essa é a ideia do spin. Normalmente, a gente representa o spin do elétron por uma setinha.
que pode ser para cima ou para baixo. Setinha para cima e setinha para baixo é justamente para deixar claro que esses elétrons giram em direções contrárias. Normalmente, a gente atribui setinha para cima mais meio e setinha para baixo menos meio. Mas não há uma convenção, ou seja, obrigatoriamente setinha para cima tem que ser mais meio ou obrigatoriamente setinha para baixo tem que ser menos meio. Se você quiser, você pode inverter. O mais importante é que você lembre que para colocar dois elétrons no mesmo orbital, eu sou obrigado a condicioná-los com spins opostos para que gerem campos atrativos. Eu nunca vou poder criar uma situação dessa aqui, ó. Isso aqui que eu vou desenhar agora, isso aqui não pode existir. Vou representar o elétron por setinha, né? Para indicar o movimento de rotação. Isso aqui não pode existir nunca. Dois elétrons no mesmo orbital com o mesmo spin. Não tem como. Porque eu vou ter duas forças repulsivas aí. A repulsão elétrica, cargas iguais, né? Elétrons têm carga negativa. E a repulsão magnética, porque se as duas setas apontam para a mesma direção, é indicativo de que esses dois elétrons geram o mesmo campo, que se repelem, tá bom? Pois bem, então eu posso colocar dois elétrons no mesmo orbital, de modo que eles apresentem spins opostos, tá? Para quê? Porque a atração gerada pelo campo magnético do spin contrário supera a repulsão elétrica. Você tem cargas iguais se repelindo, mas você tem campos opostos, porque os elétrons giram em sentidos opostos, se atraindo, tá bom? Isso aí foi o experimento do Stern e do Gerlach, que foi um ponto decisivo para, primeiro, identificar o spin, e segundo, determinar experimentalmente o valor do spin, o valor meio, tá? Aí você tem o sentido de rotação, né? Polo norte, polo sul. Isso aqui eu já comentei com vocês, a distribuição eletrônica. Pronto. Para a gente concluir, a gente tem dois princípios para comentar ainda, tá? O primeiro é o princípio da exclusão de Pauling. O que é que vai dizer o princípio da exclusão de Pauling? Ele vai dizer que dois elétrons que pertencem ao mesmo átomo, eles nunca terão os quatro números quânticos iguais. Pelo menos um dos quatro números quânticos obrigatoriamente precisa ser diferente. É isso que vai dizer o princípio da exclusão de Pauling. Dois elétrons de um mesmo átomo nunca terão os quatro números quânticos iguais. Pelo menos um, precisa ser diferente. Aqui, por exemplo, ó, eu peguei esses dois elétrons do subnível 2s. Ambos estão no mesmo nível, então n igual a 2. Ambos estão no mesmo subnível, que é o subnível S. O L do S é igual a 0. Ambos estão no mesmo orbital, então ml também vai ser 0, porque o subnível S só tem uma caixinha e, obviamente, eu só posso ter o número quântico 0, tá? Porém, esses dois elétrons apontam em direções opostas. Um vai ter spin mais meio e o outro spin menos meio. Então, pelo menos um dos quatro números quânticos, principal, secundário, magnético e spin, pelo menos um desses quatro números quânticos obrigatoriamente terá de ser diferente. É isso que diz o princípio da exclusão de Pauling. É impossível dois elétrons de um mesmo átomo terem os quatro números quânticos iguais. Sempre, pelo menos um desses quatro números quânticos desses elétrons do mesmo átomo serão diferentes, tá? E o segundo princípio é, na verdade, uma regra que é a chamada regra de Hund. É uma regra que utilizamos para organizar os elétrons dentro dos orbitais. Como é que funciona isso? Para colocar os elétrons dentro dos orbitais, você primeiro deve colocar um elétron em cada orbital com o mesmo spin. Ou seja, você deve semi-preencher todos os orbitais com elétrons de mesmo spin. Semi-preencher é colocar a metade. Semi é a metade. Se cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, semi-preencher quer dizer colocar um elétron em cada orbital, com o mesmo spin. Se você colocar o primeiro elétron com spin para cima, mais meio, tem que colocar o restinho tudo para cima também, até completar todos os orbitais. Se você colocar o primeiro elétron com spin para baixo, menos meio, coloca tudo para baixo também, menos meio, tá?
Uma pergunta que eu sempre escuto é a seguinte: professor, qual é o primeiro elétron que eu devo colocar? Mais meio ou menos meio? Não existe convenção. Você escolhe se quer colocar o primeiro elétron para cima ou o primeiro elétron para baixo. Não existe uma regra que me diga, ó, o primeiro elétron sempre tem que ter spin mais meio, ou o primeiro elétron sempre tem que ter spin menos meio. Você escolhe. Se José quiser colocar o primeiro elétron para cima, de boa, ele pode colocar, de modo que ele saia colocando um em cada orbital, com os spins também tudo direcionados para cima, tá? Se Antônio quiser colocar o primeiro elétron com spin para baixo, ele também pode, não tem nenhum problema, de modo que ele coloque todos os demais elétrons com spin para baixo. Ele só não pode fazer isso se a questão disser. Às vezes, você pega uma questão que ela dá algumas orientações. Ela diz assim, ó, por exemplo, você pega uma questão, ela vai dar um texto lá, e no meio do texto ele diz assim, ó, considere que o spin do primeiro elétron a ser adicionado nos orbitais seja igual a mais meio. Então ele está te dizendo para onde ele quer que o primeiro elétron aponte. Se é mais meio ou menos meio. Aí você escolhe. Normalmente se convenciona mais meio e spin para cima. Então você coloca o primeiro elétron para cima e sai colocando o restante tudo para cima. Agora, se a questão não fizer essa orientação, indicando qual é o spin do primeiro elétron, então tanto faz, você escolhe qual é o spin que você vai utilizar, tá bom? Mas de modo que você deve sempre preencher os orbitais com elétrons de mesmo spin, tá bom? Caso sobrem elétrons, você chegou até o último orbital semi-preenchendo, colocando um elétron em cada orbital. Chegou lá no último, sobraram elétrons. Aí os elétrons restantes, você vai colocando nos orbitais com spin contrário em relação aos elétrons que lá já estavam inseridos, tá? Como é que funciona isso? Aqui eu tenho um exemplo. Eu peguei o elemento cloro, especificamente o último subnível do cloro, que é o 3p5. São 5 elétrons no subnível P, tá bom? O subnível P ele tem 3 orbitais e eu tenho 5 elétrons para distribuir. Isso aí está representando, gente, o 3p5, tá? Tenho 5 elétrons, aqui, ó. Eu tenho 5 elétrons para distribuir nos 3 orbitais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher o spin do primeiro elétron, tá? No meu exemplo, eu coloquei o primeiro spin para cima, mas eu podia ter colocado também o primeiro spin para baixo. É irrelevante. A não ser que a questão indique. Mas se a questão indica, eu tenho que respeitar a indicação da questão. Caso contrário, eu posso escolher, tá? Se eu coloquei o primeiro elétron com spin para cima, eu vou colocar todos os demais também com spin para cima. Eu vou semi-preencher. Eu vou colocar um elétron em cada orbital com o mesmo spin. Até agora, coloquei 5 elétrons de um total... Aliás, perdão. Até agora, eu coloquei 3 elétrons de um total de 5. Então, ainda faltam 2. Esses 2 elétrons que restam, eu vou colocando nos orbitais na mesma ordem, só que com spin contrário. Se eu coloquei o primeiro elétron com spin para cima, o restante eu vou colocando tudo com spin para baixo, até completar os 5 elétrons. Tá? Chegou nos 5 elétrons, eu paro. Então, essa é a minha configuração de orbitais. Tá certo? Esse último elétron que foi adicionado, ele é chamado de elétron de diferenciação. Às vezes se pergunta qual é o número quântico do elétron de diferenciação. No nosso caso aí, ó, quais são os números quânticos, né? No nosso caso aí, ele teria um N igual a 3, porque ele está na terceira camada. Ele teria um L igual a 1, porque ele está no subnível P. Ele teria um M ou ML, tanto faz, igual a 0, ele está no orbital do meio. E ele teria o spin, vamos colocar aqui do lado, ó, o spin igual a menos meio. Se eu considero que a setinha para baixo, tem spin menos meio, tá? Então, L igual a 3, N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0, S igual a menos meio. Esses seriam os 4 números quânticos desse elétron aqui, ó. O último elétron que foi adicionado, o chamado elétron de diferenciação, tá bom? Terceira camada, N igual a 3, subnível P, L igual a 0, orbital do meio, ML igual a 0,
setinha para baixo, spin menos meio, tá bom? Para concluir minha fala e consequentemente a aula, com base nessas distribuições em orbitais, você pode caracterizar o elemento em duas classes. O elemento ele pode ser, deixa eu pegar uma tela aqui em branco. O elemento ele pode ser diamagnético. Opa. Magnético, que nome feio, rapaz, que letra feia. Magnético. Você tá fazendo mais bonito. Magnético. O material ele pode ser diamagnético ou ele pode ser paramagnético. Qual é a diferença do material diamagnético para o material paramagnético? A gente vai chamar o material de diamagnético quando ele não sofre a interação de um campo magnético. Toda vez que você, por exemplo, pega um material, aproxima um ímã dele e o ímã não consegue atrair esse material, então esse material é classificado como sendo diamagnético, tá? Agora, quando você pega um ímã, aproxima de um material como um prego e você percebe que esse material é atraído pelo ímã, então ele é dito paramagnético, tá bom? Então, os materiais diamagnéticos são aqueles que não sofrem ação de campo magnético. Eles não interagem com o ímã, por exemplo. Enquanto que os paramagnéticos são aqueles que sofrem a ação do campo magnético, ou seja, aqueles que interagem com o ímã, tá? Como saber, a partir da configuração eletrônica, se um material é diamagnético ou se ele é paramagnético? É simples, ó. Se toda vez que você fizer essa configuração eletrônica aqui em orbital e sobrar elétron sozinho, esse elétron sozinho que aparece aqui, ó, esse que eu circulei, quando eu falo sozinho é porque ele não está em par. Aqui ele está em par, ó. Isso aqui a gente chama de elétron emparelhado, ele está em par. Quando ele está sozinho assim, ele é chamado de desemparelhado. Tá? Então, sempre que você fizer a distribuição e sobrarem elétrons assim, desemparelhados, então a gente vai dizer que o material ele é paramagnético. Tá? Se sobrar elétrons desemparelhados, o material é paramagnético. Agora, se ficar todo mundo em par, por exemplo, se tivesse mais um elétron aqui, ó, bonitinho aqui, emparelhado, tá tudo em par, aí nesse caso a gente diz que o material é diamagnético. Então os materiais diamagnéticos são aqueles em que os elétrons aparecem nos orbitais todos emparelhados, enquanto que os paramagnéticos são aqueles que apresentam elétrons desemparelhados. Ok, gente? Então, cheiro grande para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula.